Muito bem, vem comigo. Tema de hoje: levante-se, Deus ainda tem algo para você. Amém. Amém. Essa é uma palavra de Deus para nós. Gênesis 29, eu vou estudar com vocês nesse texto. E eu começo narrando o texto para você, já que eu vou utilizar muitos trechos desse capítulo. No contexto desse texto de Gênesis 29, Jacó está fugindo do seu irmão. Jacó aprontou com seu irmão o jurou de morte. Ele foge então, e ele vai para as terras de Harã, um lugar muito longe, no Oriente, onde viviam os parentes de sua mãe. Chegando depois de uma longa caminhada, de longas experiências, sozinho nesse caminho, Jacó para na beira de um poço, já nos arredores de Harã. Os poços naquele lugar são locais de encontro. E ali estavam reunidos pastores de ovelhas. Diferente do que a gente vê em filmes, por exemplo, no nascimento de Jesus, como pastores sendo muito adultos, normalmente os pastores de ovelhas eram jovenzinhos. E eles esperavam chegar todos para remover a pedra grande que ficava sobre o poço, para proteger ali o poço de contaminação. E então Jacó chega naquele lugar e começa a conversar com eles. E ele pergunta: vocês conhecem Labão? Labão, filho de Naor? E eles disseram: conhecemos. E como ele está? Falaram: ele vai bem. Ele estava perguntando pelo tio dele. E eles disseram: a filha dele, Raquel, é pastora, e ela está vindo aí com os rebanhos dele. Esse é o contexto no qual o texto que nós vamos ler aqui agora. Dentro desse momento, começa-se o texto de Gênesis 29, agora a partir do versículo 9. Diz assim: enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó deu um beijo de saudação em Raquel e, erguendo a voz, chorou, ou seja, chorou em voz alta. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou ao seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, deu um beijo de saudação e o levou para sua casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato, você é meu osso e minha carne. Expressão que nós usamos hoje é sangue do meu sangue. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois, Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça, só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Até aí na leitura. Vamos entender um pouquinho esta reação de Jacó. Porque aqui tem um clima emocionalmente muito tenso. Você vê, por exemplo, que ele já chega perguntando de Labão ali para os pastores, mas quando ele avista ali a sua prima, que é Raquel, ele a beija, a abraça e começa a chorar. E o texto mostra um choro em voz alta. Nós expressaríamos isso melhor da seguinte forma: chorou convulsivamente. Dá para notar que Jacó está alterado emocionalmente ali.
Depois ele fica na casa do tio, começa a ajudar o tio nos seus trabalhos e trabalhando de graça. Ao ponto do tio falar: ué, só porque você é meu parente vai trabalhar de graça? Qual que é teu salário? Esses dois detalhes da vida de Jacó me faz compreender algumas coisas aqui. Eu começo a perceber no texto, lendo todo o contexto, que havia um clima de culpa no ar. O que Jacó estava fazendo ali? Jacó estava fugindo. Fugindo do quê? Jacó havia enganado seu irmão, ele mentiu, ele enganou o próprio pai dele para receber a bênção de primogenitura. E um detalhezinho, enganou o pai que era cego, enganou um cego. Jacó estava assim numa atitude de caráter terrível. E por causa disso, o irmão, quando ficou sabendo, queria matá-lo. A mãe que deu um jeitinho e falou: vai lá para as terras, lá tem o meu irmão, que seria Labão, e você fica lá até Esaú, que é o seu irmão, se apaziguar. Então, quando Jacó chega na casa do seu tio, ele começa a trabalhar de graça para o tio, porque para ele aquilo era uma espécie de autopunição. Eu errei, então eu estou me punindo. Jacó estava se culpando e se achando merecedor de qualquer coisa ruim que pudesse acontecer. Aquele choro em voz alta era um desabafo daquela angústia que estava no coração dele. Ele, porque era culpado, se tornou um fugitivo. E como fugitivo, começou a se ver como um fugitivo, como um fora da lei. Por que razão? Porque ele estando lá na casa do sogro, sogro que se tornou sogro dele depois, esse tio. Ele se casou com Raquel e com Lia também. Ele, se sentindo depois enganado pelo seu tio, ele também passa a enganar o tio. É interessante como Jacó, ele vai piorando cada vez mais ao invés de melhorar. Quando nós nos sentimos mal acerca de nós mesmos, normalmente nos abrimos para cometer mais erros ainda. É mais ou menos aquela ideia de alguém, por exemplo, nesse final de ano, alguém que simplesmente quebrou uma dieta. Aí você quebrou a dieta, você faz o quê? Agora eu vou comer tudo também. Já quebrei a dieta mesmo, não é? Não é isso que a gente faz? Pois é. Isso acontece também nessas coisas negativas. É uma pessoa, por exemplo, que ela sabe que ela é a culpada de estragar o casamento. O que ela faz? Então ela pega e se lança na vida, cai na balada da vida e sai com qualquer um. É aquilo que a gente usa a expressão, enfia o pé na jaca. E isso acontece com pessoas quando elas perdem o seu propósito. Acontece, por exemplo, com pessoas que tinham uma paixão na vida, um alvo na vida, um desejo de crescimento, seja na sua área emocional, pessoal, familiar, ministerial, negócios. Ela tinha um alvo na vida, mas ao perder esse alvo, ela perde tudo. Ela desiste de todos os alvos que ela tem na vida, ela vai se afundando. A culpa nos pressiona a ficar cada vez pior. Outra coisa que a culpa faz, a culpa nos tira o equilíbrio emocional. Nota o Jacó com choro, a tristeza dele, o choro em voz alta. O homem já estava descontrolado. O caso é que, anos depois, essa culpa continuava com ele, e durou muito tempo isso. Seguindo a história aqui, Jacó trabalha para o sogro, trabalha 7 anos para poder pagar o dote para ter a filha como esposa. Naquela tribo, vamos chamar assim, o costume era que a filha mais velha casasse primeiro, então ele se casa primeiro com a irmã mais velha, para depois trabalhar mais 7 anos, casar com a irmã mais nova. Ele foi enganado pelo sogro, trabalha 14 anos ali. Só que nesse período ele enriquece, porque o que ele fazia produzia. Ele era filho de Isaac. Foi citado Isaac aqui para nós hoje, aqui pelo Lorival.
Isaac plantou em terra em época de seca e colhia 100 por um. Então, ele, sendo filho de Isaac, tinha essa bênção na vida dele. Agora, ele cresce, prospera e se torna um povoado. Porque agora ele tem servos, servas. Quando eu falo servos e servas, eu estou falando de homens que se casam, que têm mulheres, que têm crianças e que trabalham ali para ele. É uma grande fazenda ambulante, um povo nômade. Ele tem suas esposas, seus filhos, muita riqueza, muitas cabras, bodes, ovelhas, camelos, bois, vacas. Então você tem ali um rebanho todo que vale muito dinheiro. Jacó enriqueceu muito. E ele agora se separa do sogro e quer voltar lá para as terras de seus pais. Nesse caminho, na frente deles vão aqueles que são os scouts. Aqueles que vão vendo o caminho, porque nessas trilhas muitas vezes tem grupos de ladrões ou coisa parecida, então eles vão como que checando o caminho, se podem levantar acampamento e seguir mais um pouco. Os scouts retornam, dizendo: encontramos com seu irmão, o Esaú, e muitos homens juntamente com ele, e ele está vindo no seu encontro. Jacó, nesse momento, tem um pânico, medo com culpa, uma crise que ele tem. Nesse momento, o que ele faz? Ele está num lugar que é chamado Val de Jaboque. Não é Vale de Jaboque, é Val. Val é aquele lugar do rio onde você pode atravessar com água bem rasinha. Então ele vai atravessar o grande rio Jaboque, tem um val ali, um lugar com areia ou algo parecido, né, permitindo que as pessoas usem ali como passagem. E ele vai passando todo o rebanho, todos os seus familiares, os servos, as servas, monta o acampamento lá do outro lado, passa todo mundo. Depois ele pega e orienta um dos seus pastores, fala: olha, pega essas cabras, esses aqui, esses camelos, pega esse daqui, leva, e que é riqueza isso, vai lá na frente. Quando você se encontrar com meu irmão, que deveria estar ali uns 2 dias ou 3 dias de distância, quando você se encontrar com meu irmão, diga para ele que é um presente meu para ele. Chamou outro dos pastores e falou: você vai pegar esses animais aqui, mantenha uma distância de tanto deste outro que foi à frente, para que depois que ele já entregou, chegue você, com outros presentes para o meu irmão. E depois um terceiro ele faz isso também. É interessante notar que uma pessoa, quando ela se sente culpada, uma das coisas que ela faz, se ela ainda não passou pelo momento que Jacó vai passar, enquanto ela está nesse momento de crise, de culpa, e o ego ainda está lá, não querendo ceder, o orgulho está lá ainda, não querendo ceder, mas a culpa está batendo forte, o que ela faz? Ela tenta apaziguar isso tudo, mandando presentes, de todos os tipos possíveis. Explicando, saltando a história aqui um pouquinho, eu vou voltar aqui na história nesse ponto aqui do Val de Jaboque. Deixa eu prosseguir um pouquinho. Mais adiante, quando de fato Jacó vai e se encontra com seu irmão, morrendo de medo de seu irmão, juntamente com aqueles homens guerreiros e tudo mais, matar a família dele, matar ele, matar todo mundo, ele chega para o seu irmão pergunta: o que é isso que você enviou para mim? E o Jacó fala: são presentes. Na verdade, Jacó estava querendo apaziguar o coração dele, né? E comprando o emocional do irmão dele. Mas que são isso que você me enviou? E Jacó fala: são presentes para você. Ele falou: eu não quero. Deus me abençoou, eu já estou rico. Fica com a sua riqueza. O que é seu é seu. O que Esaú é que é o nobre nesse momento. Esaú fala: o que eu quero é você. Eu não quero teu dinheiro, eu não quero suas coisas, eu não quero seus bens, eu quero você. Eu quero esse cara que está aí dentro, é meu irmão que está aí. Quando uma pessoa sente culpa, ela tenta apaziguar a outra, vamos trazer aqui para nós, às vezes com presentes, ou às vezes com carinhos. Você sabe que você deu mancada,
Com a tua mulher, com a tua namorada, com a tua noiva, ou inverte, vai com o teu noivo, com o teu namorado, com o teu esposo, ou com o teu pai, ou com tua mãe. Você sabe que deu bola fora. Aí você chega lá e fala: oi, querida, tudo bem? Tudo. Nossa, você está bonita hoje. Obrigado. E aí você vai sentindo aquele gelo, aquele muro. E dentro de você fala: que injusto. Eu estou elogiando a pessoa e a pessoa não quer. Ela não quer os seus presentes. Ela quer você. O que está ali dentro. Ela quer que você chegue e abra o coração e fala: vamos conversar. Eu errei. E eu queria te pedir perdão. Não está certo da maneira como eu te tratei. Aí a pessoa fala: agora sim. Agora eu tenho você. Aí, meu querido, aí você pode dar presente. Aí você pode dar beijinho. Mas tem que se abrir. Voltando aqui na história, como eu prossegui na história, eu volto aqui agora. Em Gênesis 32, do versículo 22 ao 30, vai contando essa história. E é uma história de difícil entendimento. Fala que Jacó teve uma luta nas margens ali do Jaboque, lugar que depois ele chama de Peniel. Ele passou o rebanho, passou todo mundo, isso antes de ir ver o irmão, tá? Eu voltei no tempo. E ele retorna. Ele volta lá para o outro lado do rio. Fica sozinho. E o texto que chegou para nós conta a história dele, que um homem lutava com ele. É difícil nós entendermos o texto, porque muitas pessoas falam de anjo. O texto não fala de anjo, o texto fala de homem. O texto, a palavra hebraica que está ali é a palavra homem. Como eu costumo dizer, é interessante a palavra hebraica. Sabe qual que é a palavra hebraica para homem? Ish. Mulher é Isha, né? Homem é Ish. Então tem um homem lutando com ele ali. Nós não sabemos esse texto exatamente o que é aquilo. É um homem, é uma pessoa, é um anjo, mas no final parece que é o próprio Deus. Pois bem, essas são histórias que foram contadas de geração em geração. Esses textos são antes de existir, essas histórias são antes de existir a língua hebraica no qual o texto foi escrito. Em que pais contavam para os seus filhos ao redor da fogueira à noite, vão passando de geração em geração, até que os sacerdotes, anos depois, escrevem o texto que chega até aqui para nós. E nós não sabemos lidar muito com a cultura da leitura daquele tempo, então a melhor forma de nós entendermos esse texto é quando nós olhamos para esse texto e começamos a tirar dele lições práticas para nós, trabalhando como figuras. O que eu vejo nesse texto é uma luta de um homem que está ali orgulhoso, do ego do homem com Deus. O que aconteceu lá em Peniel, ou às margens do Val de Jaboque, do rio Jaboque, é o que acontece comigo e com você, quando a gente está resistindo a Deus, quando Deus está convencendo a gente de um pecado, de um erro, de uma decisão errada, e você fica um argumento, você fica tentando dar jeito, você não conta para ninguém e tenta se virar e encontrar uma maneira de virar aquilo, mas aquilo fica te incomodando o tempo todo. Jacó está numa profunda luta com Deus naquele momento. E o que eu acho interessante nesse conflito de Jacó com Deus, há um momento em que diz que Deus simplesmente pega e dá uma nele, aí quebra ele. Porque isso me lembra o que a Bíblia chama de quebrantamento. Enquanto não houve ali o quebrantamento, não deu para ter conversa. Mas a hora que houve o quebrantamento, e aqui é que eu acho que é o ápice da história, Deus chega para Jacó e pergunta: qual é o teu nome? Deus não sabia o nome dele? Sabia. Mas Deus queria que ele falasse: qual é o teu nome? Quando ele responde Jacó, eu preciso te explicar como é que isso soa. A palavra Jacó significa calcanhar. Isso é a palavra Jacó. O motivo vem porque Jacó, quando nasceu,
era gêmeo com seu irmão nasce primeiro, e ele nasce segurando o calcanhar do irmão. Acontece que dentro da cultura hebraica, calcanhar ou levantar o calcanhar significa trairagem, traíra, enganador. É esse o sentido. Você vê, por exemplo, há um texto no livro de Salmos que é repetido nos evangelhos. Nos evangelhos até aplica esse texto, que aconteceu lá com Davi, aplica esse texto a Jesus com relação a Judas, que diz assim, que aquele que come comigo do meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. A gente fica sem entender, é que essa expressão levantar o calcanhar significa, foi traíra, o cara é um enganador. Então quando Deus pergunta, qual é o teu nome? Ele tem que admitir, eu sou um traíra, eu sou um enganador. Pronto, hashtag, pronto, falei. A questão é, Deus hoje perguntando para você, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Quem é você que ninguém conhece? Quem é aquele que está aí dentro desse corpo? Quem é esse que está aí? Que ninguém conhece, que está em conflito com Deus, e que todo mundo imagina você talvez como um santo, e você sabe que você não sai da pornografia. Qual é o teu nome? É o enganador. Qual é o teu nome? Eu sou mentiroso, eu sou mentirosa. Qual é o teu nome? Invejosa é meu nome. Qual é o teu nome? Orgulhosa é o meu nome. Qual é o teu nome? Safado é o meu nome. Qual é o teu nome? Ladrão. Sou isso que eu sou. Jacó teve que enfrentar isso. Foi uma luta. Por isso que o texto descreve uma luta. E a luta só termina a hora que ele se quebra. Quando Deus dá aquela no Jacó e ele se quebra. Qual é o teu nome? Enganador. Jacó, esse sou eu. Pois bem, agora você está quebrado. Seu nome não vai ser mais Jacó, você não vai ser mais chamado de enganador. O seu nome vai ser agora Israel. Israel. Deus luta, você é aquele que luta com Deus. Deus nesse momento faz uma transformação em Jacó. Deus não apenas mudou o nome de Jacó, Deus redefiniu quem ele era. Você também hoje, meu irmão, numa decisão que você toma diante de Deus, a sua vida pode ser mudada hoje aqui pode ser o seu Val de Jaboque, hoje aqui, pode ser esse lugar para você. O Espírito Santo, quando convence a gente do pecado, não é para nos deixar pesarosos, é que Ele precisa nos aliviar do peso que a gente está. Me dá isso, e a gente não, me dá isso, e a gente não, tem hora que Ele quer arrancar de nós, e Ele faz isso para o nosso próprio bem. Deus deixou essa marca em Jacó, para nunca mais ele ficar preso na culpa. Irmãos queridos, a culpa, ela nos condena, não só nos condena, ela também nos desestabiliza emocionalmente, mas não só isso, a culpa nos controla. Jacó vai trabalhar lá para o sogro, todos os caras saem lá para cobrar a sua diária. A hora que ele pensa em ir, ele fala, você roubou seu irmão. Ele fala, não, eu não vou. E ficou trabalhando de graça. A culpa começa a controlar você. Tem uma história de uma família. E a família foi passar o final de ano no sítio lá da avó. E aí a família está lá, o pai, a mãe, o menino e a menina. O menino é mais novo, a menina é mais velha. O menino uns 5, 6, a menina uns 10 anos de idade. E eles vão passar lá um tempo ali com a avó. E o menino de Natal ganhou um estilingue.
E querendo se divertir ali com esse estilingue, ele pega sem jeito, não sabia lidar com aquilo, menino de cidade, não sabe lidar com isso, estende o estilingue, atira e vai para um canto, vai para outro, começa a se divertir, e ele achando aquela arminha dele uma coisa gostosa e tal, e tenta acertar nas frutas, erra todo. Está passando o pato era o pato de estimação da avó, não era somente um pato de criação, era um pet da avó, era um pato. E está passando lá o pato, ele mira no pato, atira e pá, na cabeça do pato, mata o pato. Desesperado, o que ele faz agora? Olha para o lado, não viu ninguém, foi lá, cavou um buraco, enterrou o pato. A hora que ele termina aquilo, a irmãzinha dele, mais velha, faz assim para ele. Eu vi. Silêncio entre eles. Teve o jantar à noite. Ele está sem graça no jantar. Aquele peso, não conseguia olhar para a avó. E daqui a pouco acabaram de jantar, a mãe chega assim e fala: Júlia, vem lavar louça com a mãe. Ela: mãe, o Marquinhos me falou que ele quer lavar louça hoje. Não é mesmo, Marquinhos? Aí ela chega no ouvido dele e faz assim: quen. O moleque vai lavar louça. Dia seguinte, o pai resolveu ir pescar, chamou o Marquinhos para ir com ele, e a mãe ia fazer uma limpa em casa. E a hora que ela chama a Júlia fala: mãe, o Marquinhos me falou que ele não quer ir com o pai, ele quer ficar em casa. Então, para o pai não ir sozinho, eu vou com ele e o Marquinhos te ajuda a limpar a casa. Não é, Marquinhos? E o Marquinhos fica e ela passa por ele e faz assim: quen. Chegou de noite, o Marquinhos não aguentava mais. Chamou a avó. Entrou lá no quarto da avó e falou: vó, eu preciso falar com você. E ele assim já falou chorando, falou: vó, olha o que aconteceu, eu estava lá brincando e tudo mais, eu não queria matar o bicho, mas eu achava que eu errava todos, eu mirei sim, eu sei que eu mirei, mas eu não queria matar, mas eu peguei, pá, morreu, fui lá, enterrei, guardei tudo, e aí, agora a Júlia fica cobrando essas coisas de mim, mas eu precisava te contar que eu não aguentava. Ela falou: calma, Marquinhos, deixa eu te contar um negócio, eu vi tudo, eu estava na janela, quando isso aconteceu. Eu só fiquei quieta para ver até onde você ia deixar a sua irmã usar você como um escravo para ela. Meu querido, deixa eu te contar um negócio. Quando você peca, você acha que Deus não sabe? Esconder algo de Deus não é uma tolice. Esconder de Deus. Deus vê tudo, só está aguardando, é como se Deus dissesse: eu vi tudo, eu só estava aguardando saber quanto tempo você ia deixar a culpa dominar você. Você precisa, querido, tomar uma decisão hoje de mudar. Para com a culpa. Porque muitas coisas que talvez você não tinha planejado que acontecesse daquela maneira, mas aconteceu. O menino não quis fazer maldade com o pato, foi uma brincadeira, foi um erro e aconteceu, mas a culpa ficou. Mas ele teve a coragem de entrar lá no quarto da avó e contar tudo. Meu querido, é preciso coragem para virar uma página do passado. Tem coisas no passado da vida da gente que a gente tem que ter coragem de chegar lá e falar: vamos mudar isso. Perdeu o emprego. Talvez perdeu, todo mundo está dizendo: não, foi perseguição, foi isso. E lá no fundo, algumas coisas, você sabe, não foi bem perseguição, algumas coisas foi erro meu mesmo. Eu não estava mais dando bola para a minha empresa, e na hora do corte eu fui. Mas aí fica aquela culpa, porque agora a família está mais apertada, tudo mais. Quer um conselho, meu irmão? Se encha de coragem. Chega para Deus hoje e fala: Deus, não foi esse ano financeiramente, não foi como eu queria que fosse, mas
Estou vindo diante do Senhor agora e colocando tudo em aberto aqui diante do Senhor, e esperando a tua graça, a tua misericórdia, para mudar essa área da história da minha vida. Meu irmão, quanta gente você conhece que estava lá na bancarrota, lá no buraco, lá na lama, e Deus levantou, e essa pessoa hoje está até financeiramente muito bem, até enriqueceu. Quanta gente você conhece que isso já aconteceu, que você lê, que você vê a história. Por que essa história não pode ser a sua? Pode ser a sua, meu irmão. Vai lá mudar essa história. Tem situações da sua vida que você está aí lamentando: eu fui traído por amigos. Tá bom, foi traído, tem aquele momento de luto, no sentido de decepção, de chateação, de tristeza. Mas, meu irmão, vira essa página na tua vida. No mundo tem aí entre 7 a 8 bilhões de pessoas para se tornar o seu amigo no lugar desse que foi traíra com você. Mas segue a tua vida. Você não vai conseguir vencer na vida se você não encarar essas situações. Perdeu um carro ou uma casa porque não aguentou pagar, volta, recua. Vou organizar minhas finanças de novo aqui agora eu vou fazer conta certinho. Tem lá as nossas aulinhas do final de novembro, início de dezembro, lembra? Dos nossos cultos aqui, falamos sobre como você se organizar financeiramente. Se organiza, vai retomando, depois vai e adquire novamente. Mas não desiste, meu irmão. Não desiste. Um casamento que se desfez, veja bem, aqui a gente procura lutar até o último momento para restaurar o casamento. Vai, tenta restaurar o casamento, traz para a conversa, insiste, busca restauração, busca conversa, mas há determinadas situações em que a outra pessoa já está com outra pessoa, já construiu outra família, já seguiu a vida dela. Meu irmão, minha irmã, segue a tua vida também. Para de ficar rastejando, lambendo o chão, se julgando a mais feia ou mais feio. Vai cuidar de você, vai lá, dá um banho de shopping, ainda passa pela pessoa e faz assim: ó, o que você perdeu, ó. É isso. Muda, segue a tua vida. Passado não tem como mudar, meu irmão. Há momentos na vida da gente que são momentos difíceis. Tem momentos como momentos de perda. Momentos de perda que alguém que morreu, alguém próximo de você, alguém querido, morreu. Não tem o que você fazer. Vivencie aquele luto, aquele momento de tristeza, de luto, de saudade, de dor. Mas passado esse tempo, se levanta, siga a vida, para trazer honra para aquela pessoa que partiu, lembrando do nome dela sempre, e buscando crescer na sua vida, para um dia chegar lá no céu, dar um grande abraço e contar para a pessoa o que aconteceu depois. É isso. Mas, querido, se você não virar a página, aquilo que ainda está vivo na sua mente, vai continuar vivo na sua vida. E você precisa decidir se você vai seguir para o que você acredita ser o seu futuro, o seu destino, ou se você vai ficar perdido na vida sem saber para onde vai, vendo os seus dias passarem. Hoje, último domingo do mês, é o dia da sua travessia pelo Val de Jaboque hoje. Você vai atravessar esse rio hoje. Você vai mudar. Hoje é o dia do seu encontro com Deus, onde você se abre para Ele e toma uma decisão na sua vida. Decisão, causar uma cisão na tua vida. Chega, estou rompendo, isso para lá é passado, agora é futuro. Você precisa, se você quer experimentar algo novo nessa outra metade da sua vida, você precisa antes deixar essa metade aqui e ir embora. Hoje é o dia da luta do seu ego com Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: se agarre, meu irmão, na misericórdia de Deus. Você precisa conhecer mais a misericórdia do teu Deus. Você precisa conhecer melhor a esse Deus que você vai confiar a sua vida nas mãos dele. Quando você pedir perdão a Deus, não espere somente o perdão, espere também a graça e a misericórdia de Deus, porque Ele vai dar até o que você não merece. Isso é misericórdia. Em Salmo 67, versículo 1, diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Mas eu queria que você lesse junto comigo esse salmo. Leia junto comigo, vamos lá. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Amém. Amém. Essa é a palavra do Senhor.
Coloca o texto novamente para mim, por gentileza. Eu vou fazer uma paráfrase desse texto. Que Deus use de misericórdia e nos abençoe, linha por linha. E que sua bondade seja vista em nossas vidas. Isso que significa fazer resplandecer o seu rosto sobre nós. Algumas traduções inclusive colocam que ele demonstre a sua bondade sobre nós. Para que, aqui no texto, para que as pessoas vejam como é bom o nosso Deus e como ele socorre o necessitado e o que nele confia. Amém. Querido, não leve a sua vida de modo como se não tivesse mais jeito. Não desista das coisas grandes que Deus ainda pode fazer na sua vida. Tema de hoje: levante-se. Deus ainda tem algo para você. Não acabou a tua vida. Não acabou com aquilo que morreu, com aquilo que perdeu, com aquilo que traiu, com aquilo que errou, com aquilo que você errou, daquilo que erraram com você. Não acabou. Até para quem errou e é culpado pelo erro, a misericórdia de Deus é tão grande que restaura aquela pessoa. Exemplo disso, filho pródigo. No texto de Lucas, quando narra a vida do filho pródigo, ou o filho desperdiçador, é aquele filho que chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança porque eu quero ir embora. Esse cara, sim, sendo sincero, esse cara não presta. Porque a herança se receberia depois da morte do pai. Ele está dizendo: pai, já que você não morre, me dá o meu dinheiro. Meu dinheiro que é teu, na verdade, mas eu quero porque vai ser minha herança, então já adianta para mim. Esse cara está sendo totalmente indelicado com seu pai. Além do mais, ele vai e vive uma vida nababesca, gasta todo o dinheiro, vai para a miséria, num país estrangeiro, chegou ao ponto de ter que cuidar dos porcos e dividir com os porcos a comida dos porcos. Aí ele cai em si, pensando da seguinte forma: meu pai era um cara tão bom, tão misericordioso, que ele pagava bem os funcionários dele. De modo que o funcionário do meu pai, que tem a classe mais baixa, está numa situação muito melhor do que a minha. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar lá e vou pedir emprego para o meu pai. Eu não mereço mais ser filho. Ele mesmo fala: pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno disso, eu não mereço, eu perdi isso tudo. Mas se ele arrumar um empreguinho para mim, já vai ficar bom. Sabe de uma coisa, irmãos? Ele sabia que o pai dele era misericordioso e que pelo menos um emprego daquele o pai daria. Sabe o que ele não sabia? Ele não sabia que o pai dele era muito mais misericordioso do que ele imaginava que ele era. Que o pai dele era muito melhor do que o que ele imaginava que ele era. Porque esse moço está voltando para casa e o pai de longe já avista o filho, notando que todos os dias o pai ficava olhando para aquele caminho, esperando o filho voltar. Enquanto ele está voltando para casa, o pai está vindo na direção dele correndo. O pai está correndo na direção dele, o abraça, o beija, não deixa nem ele terminar a frase para se tornar um dos empregados. Já chamou os empregados dele e falou: cuida do rapaz aqui, um bom banho nele, põe o anel da família de novo nele, porque ele é da família, assim. Dá para ele a melhor roupa. Que melhor roupa? Ele tinha levado todas, a melhor roupa era do pai. Ele falou: dá para ele a melhor roupa, dá o melhor para ele, porque esse é o meu filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi encontrado. É isso que Deus vai fazer hoje, com você ou comigo, com quem for que chegar diante dele e falar hoje: perdão, Senhor, errei, perdão, Senhor, não segui tua direção, perdão, Senhor, eu falhei. Deus vai falar: vem cá, deixa eu te abraçar, vou dar uma nova chance para você, levante-se. Deus ainda tem algo bom para você, meu irmão. Deus tem isso para você. É isso que nós entendemos quando a gente lê o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vamos ler juntos, leia em voz alta comigo. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em momento da necessidade. Amém. Aí você diz: ah, mas você não sabe o que eu fiz. Meu irmão, o que você fez é tão grande assim que nem Deus pode perdoar. Se enxerga.
Tem alguma coisa que Deus não pode mudar? Deus tem poder para criar o universo, não vai ter poder para mudar a tua vida? Pois eu sei que você sabe essa resposta, se você sabe essa resposta já, eu te digo, meu irmão, se agarre na misericórdia de Deus, se aproxima do trono da graça, pode ir, como disse o texto, pode ir com confiança, que você vai encontrar graça, misericórdia de Deus no tempo de necessidade na tua vida. Eu convido você para ficar em pé comigo, por gentileza, mas não desconecta comigo, não terminei a mensagem. Você não pode fazer nada com relação ao teu passado, mas você pode fazer algo agora que vai influenciar totalmente o teu futuro. Você pode ter tomado decisões erradas na sua vida no passado, mas hoje, você está tomando decisão certa. Uma das decisões certas que você tomou, você veio aqui hoje. Foi Deus que te trouxe aqui hoje. A você que me acompanha pela internet, foi Deus que fez você ligar nesse canal. Você está ouvindo isso, Deus está falando com você. Hoje é o seu dia, hoje é o dia da mudança na sua vida. E se você sente culpa por alguma coisa na sua vida, entregue hoje mesmo essa culpa para o Senhor e humildemente peça o seu perdão. Mas você vai receber graça e misericórdia para começar um ano novo, diferente, com alívio de que esse peso que saiu de você. A Bíblia fala lá em Hebreus 12, vamos nos desembaraçar de todo o peso e vamos correr. O que o texto está mostrando é que tem um peso que segura as nossas pernas, como os gregos antes, que quando treinavam para as Olimpíadas, eles colocavam pesos em seus tornozelos, para sempre treinar com aquele peso, e no dia da corrida eles tiravam o peso, dava aquela sensação de leveza para a sua corrida. Se livra do peso, meu irmão, vai correr. Tem muita coisa para acontecer na tua vida. Última frase que eu quero te falar. A graça não é apenas um perdão para o que você fez, mas um presente, um dom. A palavra graça, ou caris, ou carisma, significa isso. A graça, um presente, um dom, que te capacita a viver de forma diferente daqui para frente. Amém? Com toda sinceridade, tem culpa no teu coração hoje? Eu quero fazer duas coisas com você. Uma, eu quero orar com você. Outra, eu quero te abençoar para te libertar dessa culpa. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos orar. Põe tua mão no peito, todos nós aqui, põe tua mão no peito. Querido Deus, cada um de nós está agora colocando diante do Senhor os nossos pecados, nossas culpas. E nós colocamos agora sobre a mesa tudo isso. Nossos erros, até mesmo aquilo que não tivemos culpa, foi um erro, foi um estilingue dado de maneira errada. Colocamos diante do Senhor as nossas desilusões também, nossas marcas, nossas mágoas. Nós queremos hoje esvaziar essa mochila em cima da mesa aqui, tirar todo o peso, Senhor, e colocar diante do Senhor. E te pedimos misericórdia, graça, perdão. Vem sobre nós. Purifica a nossa mente, o nosso coração. Restaura aquela comunhão gostosa que sempre tivemos com o Senhor. Que não fique nenhum cisco na nossa relação com o Senhor. Que o nosso coração se encha de temor, um respeito profundo pelas tuas coisas, sabendo que a nossa vida aqui é breve e que viveremos eternamente com o Senhor. Então queremos viver de modo digno da vocação que fomos chamados aqui na terra. Abençoa o teu povo, perdoa o teu povo, alivia o teu povo, em nome de Jesus. Eu quero falar algo agora com cada um de vocês. Olha para mim um minuto. Na carta de 1 João, no final do versículo 8, ele diz algo, mas eu quero falar primeiro o versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda. Quando Ele perdoa, meu irmão, não sobra mais nada. Por isso, o versículo 8 anterior diz assim: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo. E quando Ele diz que purificou de todo o pecado, sobrou quanto? Nenhum. Está livre. Você tem agora um novo e vivo caminho para se relacionar com Deus, uma conexão direta com Deus, sem interrupção, sem chiado na linha. Para isso, tem que haver da nossa parte, sabe o que? Sinceridade. Sabe aquela, qual é teu nome? Eu sou isso aí. Mas hoje Deus está mudando esse seu nome. Se você hoje entrou aqui e você sentiu convicção dos seus pecados, eu não estou perguntando se você entrou aqui pela primeira vez ou se você é crente há 20 anos, porque pecado, meu irmão, pega todo mundo. Eu estou perguntando se você entrou aqui hoje e percebeu que alguma coisa na sua vida precisa mudar, que tem algo que você precisa, que você hoje se arrependeu, que tem uma página na sua vida que você quer virar, e que você quer começar o ano novo agora sem esse seu peso nessa sua mochila. E hoje você aqui orou junto comigo. Levanta a sua mão, porque eu quero abençoar. Mas só fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Eu preciso dizer uma coisa para você. Vou só te lembrar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de tudo, de toda injustiça. E tem mais: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E eu te digo mais, te digo aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas: eis que eu faço nova todas as coisas. Bem-vindo, meu irmão, a um tempo novo na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa ver o rosto do Senhor brilhando sobre você. Vamos celebrá-lo.